O pó chegou ao Rio de Janeiro no final dos anos 70 e início dos anos 80. Com foco em comunidades próximas da Zona Sul, não foi tão fácil como parece inserir os entorpecentes dentro das comunidades. Os maiores resistentes a esse processo, sem dúvida alguma, foram os presidentes e membros de associação de bairros. Essas figuras são importantes para compreender os rumos que as favelas tomaram no Rio de Janeiro. Entre esses líderes, um homem se destacou e ficou muito conhecido tanto na comunidade da Rocinha como em outras comunidades. Era Zé do Queijo, com 2 pistolas na cintura, do Queijo, como era chamado por seus conterrâneos, bateu de frente com os primeiros traficantes e marcou seu nome na história do Rio. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Vim encarecidamente pedir o like de vocês, que se inscreva no canal. Muita gente tem assistido os nossos vídeos e não tem se inscrito, tá? Se inscreva para poder receber os nossos conteúdos e ative o sininho também, que toda vez que a gente lançar um vídeo, esse vídeo irá para vocês aí a notificação e vocês poderão assistir de primeira mão. Mas não se esqueçam de se inscrever, tá pessoal? É muito importante que vocês se inscrevam. Uma das coisas que a gente gosta de fazer aqui na Iconografia da História é encontrar histórias de personagens que poucas pessoas conhecem. E esse eu acho que pouca pessoa conhece mesmo. A gente topou com ele em um livro que a gente estava lendo aí para fazer um outro assunto para vocês. E eu acho que vale a pena trazer toda essa história para que vocês possam compreender e apreciar. Sem mais delongas, Edu, roda a vinheta. Bom galera, antes de entrar na história do personagem de hoje, vamos voltar um pouco ao Brasil dos anos 60 e 70 para entender o contexto do que a gente está falando. Já que somos um canal de história, precisamos explicar para vocês e encaixar esse personagem dentro do contexto. Na época, nos anos 60 e 70, vivemos uma ditadura militar. A população não podia votar para eleger os seus representantes. As periferias da região sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, começavam a inflar de maneira caótica, pois o governo federal encabeçou um projeto chamado Grande Milagre Econômico, que tinha como maior foco a região sudeste. Esse projeto aí, galera, tinha como objetivo principal desenvolver a economia com obras de infraestrutura, como por exemplo metrôs e rodovias e mais um monte de obras públicas. E para desenrolar todo esse processo, precisava de muita mão de obra. E essa mão de obra veio principalmente de estados do norte e nordeste do país. Os migrantes chegavam a todo momento. A Rocinha, cenário da nossa história aqui hoje, recebia cerca de 2.000 migrantes por ano, a grande maioria vindo da região nordeste. No final dos anos 70, galera, vários fenômenos sociais estavam ocorrendo no Rio de Janeiro e no Brasil. O CV, por exemplo, Comando Vermelho, nascia dentro da prisão de Cândido Mendes na Ilha Grande. O governo da ditadura dos generais já dava sinal de cansaço, sinal que ia cair em algum momento. Um novo sentimento, no final dos anos 70 e início dos anos 80, um novo sentimento democrático surgia. Em 1982, foram liberadas as eleições diretas para prefeitos e governadores. As pessoas poderiam votar, né, nos seus estados e nas suas cidades para escolher os seus representantes. Foi nessa época também que ficaram famosos e foram formadas as associações de moradores de bairro. Quem é de quebrada, galera, sabe a importância dessas instituições. Toda quebrada tem uma associação de moradores e o presidente dessa associação e os membros dessa associação. Basicamente, a associação, ela representa os moradores da comunidade e seus anseios e objetivos. É uma importante aliada na busca por direitos e cidadania. Geralmente, o representante de bairro é uma pessoa bastante conhecida, comprometida e tem que ter muita coragem. Pois essa pessoa, ela vai ter que negociar com polícia, com bandido, com senhoras fofoqueiras, com vacilão e tudo quanto é tipo de gente que vive no local. Em qualquer local, isso aí não é exclusivo de quebrada, tá bom? Na época, galera, 2 grupos tinham bastante interesse nas favelas. O primeiro grupo eram os políticos, pois com eleições diretas, né, eles começaram a perceber, a ver ali que nas comunidades havia uma oportunidade grande de conseguir muitos votos. Ao contrário de bairros da classe média, o pessoal das comunidades votavam ali em conjunto para quem faria a melhor coisa ali para a comunidade, para quem fosse melhorar mais a situação de quem estava vivendo ali uma vida muito pobre e seu estado. O outro grupo com interesses nas comunidades nesse período eram os traficantes do Comando Vermelho, que naquele período saíam das cadeias e entravam com tudo no ramo do comércio de entorpecentes, ainda mais na Rocinha, que é um dos bairros próximos da Zona Sul, que é a região mais rica do Rio de Janeiro, portanto tem os narizes mais vorazes e com condições de consumir. Bom, depois de entender todo esse contexto, vamos entrar em nosso personagem, que muita gente aqui nunca ouviu falar. O nome do cara é José Inácio de Assis,
conhecido também como Zé do Queijo. E daqui pra frente, vamos chamar ele pelo apelido dele, Zé do Queijo. Zé recebeu essa alcunha quando chegou na Rocinha. Ele veio da Paraíba, tá? Era paraibano. E lá ele era muito pobre, morava numa região muito árida, daí passava fome. O Zé veio para trabalhar na construção de prédios em Copacabana e Leblon. Ele acabou ficando na Rocinha e ajudando a construir o local. Zé do Queijo não apenas era um morador da Rocinha, mas ele recebia os companheiros migrantes do norte e do nordeste e arrumava terreno e trabalho para os caras. Ao mesmo tempo, tentava garantir que não houvesse violência dentro da comunidade. E isso é uma coisa muito complicada, principalmente na época da formação dessas comunidades. Pessoal, na época, no final dos anos 70 e início dos anos 80, o comércio da Rocinha já era algo muito valioso. A feira que era feita na parte baixa da comunidade era frequentada por muita gente. Até hoje, se você for na Rocinha, você vai ver que o comércio de lá é muito pujante, é muito grande. Organizar um local desse, que recebe gente de tudo quanto é lugar, realmente não é um bagulho fácil. Aos poucos, Zé do Queijo foi se destacando como uma liderança inquestionável. Para impor respeito na comunidade, ele andava com 2 pistolas na cintura e causava medo e respeito na maioria das pessoas ali. Veja, galera, novamente, não é fácil, é muito complicado manter a ordem em qualquer lugar. Zé do Queijo encarava bêbados, pequenos bandidos, separava briga. Era o dia inteiro um estresse muito alto. A capacidade de resolver problemas numa quebrada que está se formando é uma coisa absurda. Além de receber os novos imigrantes que chegavam, Zé do Queijo fazia empréstimo a eles com juros muito baixos, ajudava a encontrar terreno, colocava os caras na lista do mutirão, vamos fazer um parênteses aqui para explicar, porque às vezes você não é de quebrada, você não entende o que é mutirão. Mutirão é um hábito muito comum nas comunidades. Os caras compram material de construção e os vizinhos ajudam a construir e entram com a mão de obra. Assim uma mão sempre lava a outra. Quando o vizinho precisar, você vai lá e ajuda ele também. Isso sempre funcionou nas comunidades e grande parte das casas foram construídas com esse mutirão. E era a associação de moradores, e lá, no caso, o Zé do Queijo que ajudava a organizar isso. Enfim, como o Zé já fazia esse trampo aí de ajeitar minimamente a vida dos caras, ele possui uma lealdade muito grande de muita gente. Não demorou muito para ele ser cotado como um dos principais candidatos à presidência da associação de bairro. Em 1983, outra pessoa, uma mulher chamada Maria Helena Pereira, disputou com ele a eleição e a Maria Helena ganhou essa eleição. Ela acabou virando presidente oficial e o Zé do Queijo meio que um presidente informal, né, da Associação de Moradores da Rocinha. Maria Helena foi eleita pois as mulheres mobilizaram para votar nela, tá? Se mobilizaram para votar nela. As mulheres sempre sofrem mais em comunidade, né, galera? Vocês sabem disso. Na época não tinha creche, pré-escola, as famílias eram compostas em sua maioria de mulheres e crianças, o que é ainda hoje, né? Os homens ou saíam fora, ou faleciam cedo, ou ficavam em boteco. Então as mães da Rocinha se organizavam e revezavam para cuidar das crianças uma das outras. E um rodízio que tentava manter o mínimo possível de dignidade ali e segurança para que aquelas crianças pudessem crescer, né, e se desenvolver. Leonel Brizola, o grande político, e virou governador, né? E ele focou seus olhos para as comunidades cariocas. Ele acabava usando as associações de bairro para distribuir leite em pó, fraldas e outros benefícios do governo para a população. Maria tocava isso muito bem, ela era muito habilidosa com isso. Eu citei a Maria Helena aqui, pois a associação de bairro, ela trabalha sempre em várias frentes. Você tem a frente de pacificação, que resolve problemas, e a frente de organização das coisas. A frente de pacificação, que é o cara que encara a treta, encara a briga, etc., era com o Zé do Queijo, que era um cidadão alto, forte, metia medo em muita gente. Agora, a outra frente era tocada pela Maria Helena. O Zé do Queijo chegou a ser chamado de Lampião da Rocinha e Robin Hood da comunidade, para você ver mais ou menos como é que era a fama dele lá dentro, tá? Zé do Queijo se impunha à chegada do comércio de entorpecentes que estava tentando entrar nas favelas naquele início dos anos 80. Essa informação é muito importante porque muito da história do Zé do Queijo daí para frente vai ser envolvida com a luta contra o tráfico. Zé do Queijo já tinha expulsado da favela várias pessoas que tentaram se infiltrar e infiltrar os entorpecentes lá dentro. As famílias tinham muito medo desse tipo de comércio e caguetavam qualquer tipo de traficante que chegasse lá para montar uma boca de fumo para o Zé do Queijo. Não era raro ver o Zé do Queijo com a pistola na mão colocando o traficante para correr, galera. Ele chegou a ser considerado um justiceiro, um caçador de traficantes. Porém, as coisas estavam mudando bastante naquele início para meados dos anos 80. Os caras que iniciaram a venda de pó no morro não eram mais tão amadores quanto o moleque vendedor de erva que Zé do Queijo esculachava e mandava para fora da quebrada. Os membros do CV, que já eram bandidos bastante perigosos e muito conhecidos, começaram a sair dos presídios e
eles ingressaram no negócio de venda de entorpecentes. Lá na Rocinha, o fortalecimento do tráfico ficou nas mãos de Denir Leandro do Nascimento, conhecido também por muitas pessoas como Denis da Rocinha. Esse cara vale um vídeo só dele aqui também, deixa nos comentários aí se você quiser que a gente faça, passa a visão pra nós que a gente vai correr atrás disso aí. Denis, galera, quando se envolveu no tráfico e virou chefe, era um sujeito muito perigoso. Além disso, ele também tinha muitos contatos dentro da comunidade e para conquistar gente, fazia trabalho de distribuir dinheiro, fraldas, leite e outras coisas que comprava com o dinheiro do movimento. É um braço aí bastante importante, esse braço assistencialista, porque conquista uma parte da população. Inclusive, ele era amante de Maria Helena, a mulher que concorria com o Zé do Queijo à frente da comunidade da associação de bairro. Olha que fita. Aí vocês já percebem o conflito de interesses, né? Enquanto um dos caras tem aversão a traficantes, a outra líder era íntima do principal comerciante de drogas dali, da Rocinha. Isso vai gerar uma treta, né? Isso, com certeza. Antes da chegada do tráfico, geralmente quem dava ordens mais violentas e era responsável por controlar a comunidade à força, na ausência do Estado, né? Que o Estado tá muito pouco nas comunidades, eram os bicheiros. Cada comunidade tinha um bicheiro responsável. Na Rocinha, não era diferente. O nome do cara, do bicheiro lá, era Luiz Costa Batista. E esse bicheiro, ele era totalmente aliado ao Zé do Queijo. O Batista e o Denis viraram rivais. Batista era aliado de Zé do Queijo e o Denis aliado de Maria Helena. Olha só que brisa, que treta, hein? Em 1987, durante a festa de São Cosme e São Damião, as coisas iriam mudar totalmente. Galera, novamente, essa festa é bastante conhecida nas quebradas e comunidades do Brasil. É um momento em que terreiros e igreja católica se juntam para distribuir doces e brinquedos para as crianças, tá? Muita gente conhece isso daí, eu acho que até é uma redundância a gente falar nesse assunto. Até aquela época, pessoal, todo mundo ajudava a distribuir brinquedos para as crianças e doces. Zé do Queijo, Maria Helena, Denis e Luiz Batista. Só que naquele ano o barato mudou de cenário, tá? E aí que começa a ter a treta maior. O bicheiro Batista e Zé do Queijo resolveram fazer a distribuição de doces e brinquedos de forma independente, sem avisar o Denis da Rocinha onde comprar as coisas, onde eles iam distribuir, afinal. Maria Helena ficou extremamente nervosa e acabou se estressando e jurando tirar a vida tanto do bicheiro quanto do Zé. E aí, cara, tem lugar que você só ameaça uma vez. Ela foi alvejada por vários disparos na porta da casa nos dias subsequentes. Obviamente que o crime caiu nas costas do Zé do Queijo e do bicheiro, apesar da polícia nunca ter averiguado direito isso. Denis, que já tinha uma briga com os caras e que via seu reinado ameaçado pelos dois homens que repudiavam o tráfico na favela, acaba encampando uma terrível vingança. Poucos meses depois, Zé do Queijo teve o mesmo destino de Maria Helena. Ele foi alvejado por uma série de disparos e teve o corpo abandonado no meio da Rocinha, à vista de todos que passavam por ali em horário comercial. Era um recado, galera, que o tráfico havia vencido o conflito territorial. Zé do Queijo não estava mais ali e o comércio de entorpecentes ocupou o vácuo de poder muito rapidamente. No livro que nós consultamos para escrever esse roteiro, né, para fazer o vídeo para vocês, que é o livro Dono do Morro de Misha Glenn, que é bastante interessante, a gente vai deixar aí o link no primeiro comentário na descrição para vocês comprarem. Se vocês comprarem pelo nosso link, a gente ganha comissão. A polícia nem investigou o fim do Zé do Queijo, tá? E deixou pra lá, não tinha interesse em elucidar o crime. Mas o autor também afirma que todo morador da época sabia que o mandante era o Denis, pois Zé do Queijo era uma pedra no sapato para o avanço do tráfico na Rocinha e no Rio de Janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Comentem aí se vocês já conheciam a história do Zé do Queijo. Galera da Rocinha, que a gente tem muita gente da Rocinha que é inscrito no nosso canal, que nos acompanha, tá? Comentem aí embaixo. Ademais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de nos seguir nas nossas redes sociais, de ativar o sininho. Por favor, faça a inscrição no canal. Não passe por aqui sem fazer a inscrição, pois isso ajuda bastante a gente a produzir. Se quiserem virar membros do nosso canal por apenas R$ 4,99, vocês terão conteúdos exclusivos. Clique no botão valeu para fazer uma doação pra gente. Deixe seu like. Não se esqueça do like, que é o pagamento vital do YouTube. E fui!